Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Assim seja. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos fornece, que nos dá de presente, de bandeja para a gente. E a gente, como almas inteligentes, a caminho da luz da evolução, só podemos que aproveitar este instante maravilhoso, que é uma luz em nossos caminhos. Que na verdade nosso irmão da Casa de Caridade José de Mococa nos protege, nos ajuda, nos dá o início do nosso acordamento muitas vezes, deixando e fazendo com que mudemos as nossas atitudes através das intuições, através dos soldados amigos, através dos médicos espirituais, quando estamos doentes, Eles abrem os nossos corações, abrem os nossos pensamentos, curam-nos das nossas necessidades. E é aquela velha história, gente? A gente vem aqui para cuidar do corpo, como dizia o seu Sola, muitas vezes, mas o primordial é cuidar da nossa alma. Porque às vezes a gente acha que a cura está simplesmente no momento da cura material, mas não. A cura verdadeira está na cura espiritual. Essa é que verdadeiramente nos importa, porque temos toda a eternidade pela frente em espíritos. Em corpo de matéria, estamos simplesmente, claro, com a importância que se deve a este invólucro, a este corpo material, esta carne, esta roupa, para trazer a oportunidade da reencarnação dos nossos débitos, da nossa reharmonização, da nossa vinda para cá, para mudar todos os transtornos que ocasionamos no passado, para inúmeras almas que tiveram nossos corações conduídas ou ressentidas pelo que já fizemos. Então vamos aproveitar esta oportunidade e fazer diferente do que fizemos ontem. Ontem, quando eu estou dizendo, não é ontem, encarnação passada não, gente. Ontem, há minutos atrás, há horas atrás. Vamos fazer essa diferença para sairmos daqui melhores. Como diz os livros de André Luiz, não sairmos daqui abraçados com os espíritos obsessores que esperam-nos lá fora, mas sairmos daqui abraçados com os espíritos da luz. Tá bom, gente? Mas que falarei hoje pouquinho, porque na verdade vocês estão apresentando, e vai falar hoje vai ser a nossa irmã Maria da Graça, que é a coordenadora dos estudos da nossa casa, que faz os cursos que estão sendo feitos online para quem está acompanhando, que é de grande importância, pois temos que estudar a doutrina espírita para crescermos, para entendermos. Claro que não é só teoria, temos que usar a teoria que já temos e utilizar para ela aguçarmos a nossa prática, nosso interior, Então quem vai fazer vai ser a nossa irmã Maria da Graça, que vai falar sobre o bom samaritano, tá bom? É nós e Deus? Fica à vontade. Olha o seu reloginho aqui, Você falou que queria. Ela falou que... agora tem relógio novo. Não tem relógio não. Para quem enxerga é bom. Gente, para quem eu não cumprimentei ainda, não viu uma boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesses momentos maravilhosos. Nós já ouvimos falar das parábolas de Jesus. Dentre as parábolas de Jesus, nós temos a parábola do bom samaritano. Provavelmente, todos nós já ouvimos falar nesse bom samaritano, O que acontece? Eu vou, dar uma repetida, porque tem gente que às vezes não tenha ouvido a palestra, a parábola, Então, eu peguei lá no Evangelho, então nós vamos citar a palavra. Um homem baixava de Jerusalém a Jericó. Ele caiu na mão dos ladrões. E os ladrões roubaram tudo que ele tinha. E além de tudo, ainda bateram, machucaram, fizeram-lhe muitas feridas. Aí, ele estava lá deitado, passou um sacerdote, passou de lá. Veio o levita, passou de lá. Aí, veio o samaritano e o acolheu, colocando nele o azeite
e vinho, curando minhas feridas. Levou, não só isso, levou ele num estalajadeiro, instalou ele numa pensão, que nós chamamos agora como pensão, né? Para quem não conhece, porque é bom a gente traduzir, né? Levou ele numa pensão. Nessa pensão, ele disse ao dono da pensão: olha, aqui está esse homem, cura ele vai ficar aqui, e eu vou lhe dar 2 denários, que era o dinheiro da época. Falou assim: depois eu volto a passar aqui novamente, e se tiver mais despesa, eu vou saldar. Bom, é claro que Jesus falou com as palavras da época, né? Que eu não vou, nós já lemos o Evangelho, a gente sabe disso. Primeiramente, o que é o sacerdote da época? Sacerdote era aquele que ele representava o Deus do povo na época. E esse sacerdote, ele usava muito, ele ensinava muito as leis de Torá, que era o Antigo Testamento. E o levita? Quem era o levita? O que é esse levita? Bom, levita, ele era dedicado aos serviços do templo, na época. Ele tinha as suas atribuições, né? Ele assessorava todos os cultos que tinham dentro desse templo religioso, menos, né, as partes que pertenciam à parte do sacerdote, do sacerdote levítico. Acontece que eles pertenciam à família, os sacerdotes pertenciam à família de Abraão, na época. E só o levita, ele tinha acesso ao diácono. O que é o diácono? Alguém sabe? Diácono era o altar que tinha dentro do templo. Agora, quem era o samaritano? Por que samaritano? Samaritano, para os judeus na época, para os judeus ortodoxos, eles eram os herégicos. Por isso, eles eram desprezados e perseguidos. Vamos dizer que eles eram os protestantes da época. Certo? Então, nós sabemos quem era o sacerdote, quem era o levita e quem era o samaritano. Porque às vezes a gente lê o Evangelho e a gente não busca saber quem são os personagens realmente da história, né? Acontece que o sacerdote, se alguém tiver dúvidas, depois pode procurar no Evangelho, gente. Não tem problema. Bom, a história do bom samaritano começa assim. Nós vamos estudar agora a história do bom samaritano, certo? Vamos entender essa passagem que Jesus escreve tanto. Porque quando a gente lê no Evangelho, ele foi, curou as feridas e pronto, e tudo bem, acabou aí. Né? Mas qual é a mensagem que Jesus quis passar com a história do bom samaritano? Essa história contada por Jesus, ela é de uma beleza inigualável. Primeiro ponto. Então nós vamos ali, nessa passagem, interpretar a atitude de todos eles. Primeiramente, nós vamos ver a atitude do peregrino, que ele tinha essa atitude seria para mim
que eu pude ver, um tratado de pedagogia acerca da compreensão e da bondade. Aí, quem é pedagogo aí já sabe. Certo? Geralmente, nós citamos a parábola do bom samaritano somente, muitas vezes, para exaltar a generosidade daquele viajante, aquele que socorreu. Nós sempre falamos que ele era uma alma nobre, que ele era um espírito já que poderia fazer uma caridade, mas vamos ver realmente o que ele fez, certo? Primeiramente, nós vamos analisar a expectativa daquele companheiro que se achava jogado no chão, que foi roubado, que estava ferido, que estava lá maltratado, todo cheio de feridas. Então, ele estava lá aguardando aquele socorro necessário para que ele pudesse sair dali, e ele esperava que alguém passasse e o socorresse. Acontece que ele vê que vem vindo um sacerdote. Vocês já viram nos filmes aqueles sacerdotes da época, todo cheio de aparatos, né? Então ele estava passando por ali, o sacerdote. Ele chega próximo ao irmão que está caído, simplesmente olha, observa, dá uma volta, sai e se mantém à distância. É aquilo que Jesus fala, ele passa de largo, certo? Então ele passa distante, não quer saber. Logo após, vem o levita. Levita vem, passa, também observa, não tem compaixão para com ele, passa adiante, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Bom, possivelmente, este infeliz que ali estava deitado, ele deve ter perguntado para si mesmo: de que valeriam tanta cultura, tanta preparação espiritual desses que passaram por ali, se eles passaram tão indiferentes, deixando abandonado a própria sorte? De que adiantaria toda aquela cultura espiritual, todo aquele conhecimento? Porém, observando o samaritano que se aproximara, esse samaritano vem próximo e esse homem que está caído, ele começa a observar. E ele vê que o samaritano não pergunta quem era ele. Não pergunta o que ele sabia. De onde ele veio. Apenas atendeu a sua súplica com o olhar. Ele estava lá deitado e com o olhar ele suplicava. Acontece que agora nós vamos observar a atitude do samaritano. Até então, aquele que estava caído fez essa análise. Agora nós vamos observar a atitude do samaritano. Aquele viajante generoso que nós dizemos. Ele passa, como ele não
pergunta nada e ele vai, socorre, coloca ali azeite e vinho nas feridas e socorre da melhor forma possível. Então, veja bem, esse samaritano, talvez, ele tivesse os seus minutos contados para a sua passagem por ali. Como às vezes nós saímos apressados, passando por os lugares, nem observamos, não é verdade? Talvez ele estaria sendo aguardado para realizar algum negócio. Talvez fosse atender também algum encontro marcado, quem sabe? Provavelmente fosse aquela hora que estava quase no final do dia, que já começa a escurecer, né? E ele deveria ter o cuidado para passar em algum lugar onde ele não corresse risco, certo? Esses lugares perigosos. No entanto, frente a esse companheiro que está caído, que ele não conhece, é um companheiro anônimo, que com os olhos suplica-lhe amparo e estende-lhe as mãos. O samaritano simplesmente se emociona. Ele não pensou duas vezes. Ele esquece tudo, se ele tinha algum compromisso ou não. Ele simplesmente esquece e vai ao auxílio desse irmão. Cura ele as feridas, dá a ele tudo que ele precisa, que está em seus proventos, que ele trazia no seu cavalo, certo? Coloca-o em cima do cavalo e leva até a estalagem para se recompor, tomando para si a responsabilidade do pagamento da estalagem. E ainda ele diz: cuida dele, eu tenho mais o que fazer, cuida dele. Amanhã eu voltarei para ver como ele está e pagarei o restante da dívida. Estudando a parábola do bom samaritano, nós vamos nos reportar aos nossos momentos atuais. Nós, ouvindo muitas vezes e estudando as parábolas de Jesus, nós achamos que essas parábolas é só para aquela época, há 2000 anos passados. Nós não paramos para analisar que estas parábolas servem para nós na atualidade. Por quê? Porque o tempo passa, muda-se todos os costumes, muda-se a época, muda-se o traje, mas a moral de Jesus é sempre a mesma. Esse é um detalhe que nós temos sempre que analisar. E lembrando que hoje no mundo atual, nós temos milhares de irmãos nossos que vêm do passado, com os seus problemas do passado, de reencarnações passadas, certo? Na direção do futuro, daquilo que eles almejam, certo? Pelos caminhos do presente, aonde nós estamos agora. Desfalecendo muitas vezes sobre a dificuldade das provações que os deixam muitas vezes
mortos. Muitos irmãos acabam perdendo a fé em meio a tantas as experiências necessárias à evolução e atiram-se muitas vezes ao desânimo, levando-os muitas vezes ao suicídio, sem imaginarem, ou não sabem, não compreendem, não estudam, não observam e não sabem que este sofrimento, que às vezes para eles é demais, nada mais é do que um sofrimento maior no plano. Desta forma, muitos se desesperam diante das dificuldades da vida. Muitos irmãos recebem ou receberam calúnias, das pessoas que muito amaram, ficando desesperados, desiludidos, com a alma machucada, sem rumo, sem caminho a seguir. Portanto, muitos não contavam com as tempestades de renovação da atualidade e muitos se marginalizaram sem nada, sem perspectiva nenhuma e em desequilíbrio. Bem, nós vemos nos dias de hoje muitas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Mas muitas vezes nós fazemos como o sacerdote e o levita. Mas nós, dentro da doutrina espírita, que nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Não é isso que nos cita a doutrina espírita? Não importa a pessoa ser dessa ou daquela religião. O importante é fora da caridade. E a caridade é o quê? É eu dar uma esmola? Eu dar um agasalho? É eu fazer alguma coisa simplesmente? Isso é caridade, sim. Mas a caridade é a compreensão, é o carinho, é o amor. A caridade também é eu compreender o meu semelhante, auxiliar nos momentos difíceis. Se ele está doente, eu tenho que simplesmente, não precisa eu ficar toda hora falando, mas eu posso fazer uma prece. Muitas vezes a gente não fala, mas o coração fala e a gente faz a prece. Então, na doutrina espírita a gente sabe que a caridade, ela nos determina que nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Entre os companheiros de humanidade que conhecem o campo de trabalho, eu não falo só dos espíritas, eu falo de um modo geral. Nós conhecemos o nosso campo de trabalho e passam de longe, com receio, muitas vezes, de serem incomodados. E aqueles, muitas vezes, que foram vítimas, sem muitas vezes coragem de caminhar. E muitas vezes eles têm alegria, vontade de viver. E nós, nós não damos a mínima importância.
Ser espírita é eu vir na casa de caridade somente? Eu estar aqui em todas as reuniões? Não. Ser espírita é eu compreender, analisar o Evangelho de Jesus e praticar. Muitos poderão dizer, mas é difícil. Não é fácil mesmo. Eu compreendo perfeitamente. Por quê? Porque nós ainda somos neófitos a caminho da evolução. Nós estamos ainda trilhando este caminho de luz. Nós ainda estamos lá embaixo. Nós estamos procurando aprender. Nós estamos procurando caminhar. Nós estamos procurando evoluir. E ninguém é mestre de ninguém. Nós somos todos alunos nessa grande jornada terrena. Quem nos orienta sempre? Jesus. Qual é o mestre que nós temos que seguir? Jesus. Ele é o mestre. E a espiritualidade nos impulsiona para esse caminho. Eles estão constantemente ali, como se fossem as nossas babás. E a gente acha, muitas vezes, que a gente é o quê? Iluminado? Não. Nós temos ainda que caminhar muito para chegarmos a ser iluminados. Um dia seremos, pode ter certeza. Mas vai demorar muito e muito para isso. Entendeu? Mas enquanto nós não somos iluminados, nós vamos procurar aprender, estudar. Quando eu falo estudar, gente, não é só eu pegar as obras e ler. Não é só eu pegar os livros científicos e dizer, olha, eu sei, eu entendo a Lua, eu entendo Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, eu entendo as galáxias, eu entendo tudo isso, eu entendo o átomo, eu entendo o micro e o macro universo. Não é só isso. Não adianta eu ter tanto conhecimento, como diz André Luiz, gente, não adianta eu ter a cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Então eu tenho que arregaçar as minhas mangas e trabalhar. Nós estamos passando por um momento difícil no nosso país, no planeta todo, planeta Terra. Nós estamos passando por um momento difícil no Brasil. Nós temos companheiros nossos que estão passando por dificuldades. Nós não sabemos que se continuarão a reencarnação ou estarão partindo para a espiritualidade. Qual é a nossa obrigação como espíritas? Não criticar por que pegou esse vírus aqui, lá, onde quer que seja. Mas eu chegar simplesmente, elevar o meu pensamento ao Criador e dizer, Pai, ajuda o nosso irmão, ou a nossa irmã, para que eles possam se restabelecer. Porque são pessoas que fazem parte dessa pleia de trabalhadores. Eles precisam evoluir como eu. Eles precisam caminhar como eu. Eu não sou melhor do que ninguém. É isso que nós espíritas precisamos fazer. Gente, quando eu falo isso, não quer dizer que vocês não fazem, hein? Só estou falando o contexto. Vejam bem, às vezes a gente fala alguma coisa e as pessoas até se ofendem. Mas não, estou falando que está a interpretação do Evangelho. Agora, muitas vezes nós recordamos do bom samaritano, né? Nós lembramos desse maravilhoso samaritano, aquele homem bom, generoso, que largou tudo de si. Mas, quantas vezes nós somos samaritanos? Quantas?
Como eu disse, nós estamos passando por momentos difíceis. Em nosso planeta e no nosso Brasil. Mas, nunca um espírita tem que criticar o outro, mas simplesmente auxiliar. Eu não posso chegar perto, pelo menos eu posso fazer uma prece. Eu dizer assim, mas eu sou imune. Quem sabe? Será que a gente é? Nós estamos encarnados ou não estamos? Alguém aqui já partiu para a espiritualidade? Não, só esses que estão aqui, que são espíritos que estão trabalhando. Porque todos nós que estamos aqui estamos encarnados. Kardec, na revista Espírita, fala muito sobre pandemia da época. E ele diz assim, bem claro, porque um homem, na época, manda uma carta para Kardec, dizendo assim, olha, na minha cidade, muita gente pegou essa febre amarela, né? Febre amarela. Gripe espanhola. Gripe espanhola. Febre amarela. Gripe espanhola. Aí, só os espíritas não pegaram. Escreveu para Kardec. Kardec responde assim, os espíritas têm a imunidade por quê? Em partes. Quando eles elevam o pensamento e quando ele tem uma proteção. Mas ele, não é porque ele tem a proteção que ele não deve ter o cuidado. Ele tem a proteção, mas ele tem que se cuidar. É isso que Kardec diz. Tá lá, gente. Não sou eu que estou falando, não. Procura o livro, a revista Espírita, que vocês vão ver. Na parte de pandemia. Entendeu? Então, a gente tem que procurar ser mais amor dentro de nós. Mais compreensão. Mais carinho. Porque, às vezes, a gente não quer falar. Às vezes a gente não quer se aproximar. Às vezes acha que a gente é orgulhosa porque não quer se aproximar das pessoas. Não é isso. Entendeu? É porque muitas vezes a gente está passando por problemas. Então a gente não quer expor. Certo? Então veja bem. A gente tem que procurar sempre fazer como esse bom samaritano e procurar sempre auxiliar a todos os nossos irmãos sem interesse nenhum. É isso que Jesus quis dizer. Nessa parábola, é isso que ele quis dizer. Não é só para aquela época, 2000 anos atrás, não. É para agora também. É para agora. Como eu disse, isso está em todas as épocas da humanidade. Jesus é sempre Jesus, gente. Ponto. E ele pode passar milhões e milhões de anos. Ele vai ser sempre aquele mestre que está sempre nos orientando. Em todos os momentos da nossa vida, através dos seus mensageiros. Bom, o que eu queria falar para vocês era isso, sobre o bom samaritano. Eu peço desculpas a vocês se por acaso alguém tenha se ofendido com as minhas palavras. Mas nunca foi meu objetivo e nunca será. Apenas eu estou dizendo aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, para trazer a vocês. É o que eu falo sempre para os meus alunos. Eu nunca vou falar o que eu não sei. Certo? Se eu não souber, eu digo, espera, eu vou buscar na biblioteca.
Vou perguntar, então eu brinco com eles, eu digo, eu vou perguntar para os universitários. Então, gente, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos nas mesmas condições. Não é pelo fato de saber ou de não saber, de ter um posto dentro da casa. Eu não quero imposto nenhum. Não importa. Para que cargo? Para que cargo? O que eu vou levar com o cargo, gente? Nada. Nada. Eu sou apenas, eu digo para os meus alunos, eu sou apenas uma dentre vocês que estou aprendendo, não é? Eu sempre digo isso para eles. Então vejam, vamos estudar, vamos aprender juntos, para nós evoluirmos juntos, para um dia sermos espíritos de luz juntos, certo? Mesmo que eu estiver na retaguarda, alguém vai lembrar de mim, certo? Então vamos lá. Nesses momentos, a gente sempre pede sempre a proteção à espiritualidade maior, a Jesus, para que nos ilumine sempre. Muita paz e muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada.